Neste caso, Marcelo, fez alguns. Começou por por se justificar de alguma forma e deu uma interpretação dos resultados eleitorais de uma forma muito clara e, desse ponto de vista, não deixou muitas dúvidas, apesar da reação do livro tentar mistificar um pouco as coisas. Uhum. Basicamente, ele disse que havia uma maioria e os eleitores, como ele disse, optaram por dar a vitória a outro hemisfério. Ele não falou de esquerda e direita, mas falou de outro hemisfério. Estava-se a referir a isso, foi uma vitória significativa, estamos a falar de mais de 55% dos votos, considerando o conjunto do hemisfério. Também sublinhou que, dentro desse hemisfério, optaram pelo setor moderado e não pelo setor radical. Isto é, pelo PSD, e ele também foi claro, foi o partido mais votado, e por isso ele nomeou Montenegro primeiro-ministro. Dito isto, que tem mais a ver com a justificação das suas opções, ele deixou alguns avisos e desejos, digamos assim. Avisos sobre as dificuldades, desejos sobre a possibilidade ou impossibilidade ou a dificuldade de chegar ao fim da legislatura. Disse que ia ser um mandato complexo. Disse que era um mandato complexo, mas disse que era preciso não perder tempo. Mas, curiosamente, a seguir acrescentou uma condição complicada, que é dividir o problema em bocadinhos. Como ele dizia, dividir os problemas em bocadinhos e tentar resolvê-los assim. Utilizando o livro do Padre Manuel Bernardes, O Pão Partido em Pequeninos. Em bocados pequeninos. Isso. Em bocados pequeninos, foi a expressão. Sem perder de vista ao todo. Paciência. Palavras que ele utilizou. Eu acho que às vezes é uma boa solução, não sei se chega face e não é por causa do Chega, é por causa das circunstâncias desta legislatura. E desse ponto de vista, passando agora ao discurso de Luís Montenegro, fez um discurso que eu considero um discurso interessante por duas ou três questões. Primeiro que tudo, apesar da vitória ter sido curta, ele reafirmou aquilo a que vinha. Isto é, não procurou iludir aquilo que é o seu programa eleitoral para conseguir consensos. No fundo, disse para onde é que quer ir. Disse isso na área da saúde, disse isso na área fiscal, disse isso em áreas que estavam no programa do PSD, não foram inventados para o discurso, como por exemplo a imigração, disse isso também na área da juventude, disse isso na área da reforma do Estado. Portanto, no fundo, reafirmou aquilo que são opções eleitorais do PSD. Aliás, o próprio primeiro-ministro Santo, António Costa, reconheceu isso na reação que teve ao discurso, que considerou um bom discurso, que ele naturalmente não subscreveria na sua parte programática, como é natural. A parte programática é naturalmente diferente. Eu não acho que isto seja um detalhe. A tentação, numa altura destas, podia ser colocar os compromissos à frente dos objetivos. Colocar a tática à frente daquilo que, no fundo, devia ser a estratégia, a visão para o país. O facto de ter reafirmado a sua visão e os seus compromissos eleitorais, creio que foi um bom passo da parte de Luís Montenegro, que não fez um discurso de campanha, fez um discurso de tomada de posse, são coisas diferentes, e colocou algumas datas em alguns desses compromissos, relativamente, por exemplo, à corrupção, 2 meses para conseguir que se avançasse alguma coisa no Parlamento, não depende só dele, também depende do Parlamento, mas isto é colocar alguma pressão em cima do Parlamento. Aí é tática. Ou não? Bem, é tática, quer dizer, vamos lá ver, a corrupção fazia parte dos compromissos eleitorais. Achar que a questão da corrupção tem que ser resolvida em conjunto pelos partidos, eu creio que pode ser tática, no sentido em que colocar pressão em todos os partidos, mas também a estratégia, no sentido em que uma solução, primeiro não é possível uma solução nesta área que passe só pelo PSD. E depois há algumas opções neste domínio que exigem, de facto, todos os partidos, ou pelo menos uma boa parte deles, porque, recordemos, há questões que já encalharam no Tribunal Constitucional. Estou a referir-me às relativas ao enriquecimento ilícito,
que nunca se encontrou uma fórmula, até agora, que passasse pelo Tribunal Constitucional, sendo que há pelo menos um partido, o Partido Socialista, que nunca gostou muito desta ideia. Mas, enfim, à esquerda do Partido Socialista e à direita do PSD, há quem, pelo menos na retórica, também defenda esta ideia. O enriquecimento ilícito tem a ver, não é só ilícito, é injustificado, é encontrar sinais exteriores de riqueza não justificada. Portanto, e aqui há uma questão sensível, porque muitas vezes é o sinal exterior de que há comportamentos ilícitos. Portanto, não é saber se eu se enriquecer porque me saiu o Toto Euromilhões, coisa que todo português sonha, e não só. Mas aí é fácil justificar. Aí é fácil justificar. É mais difícil quando começa a dizer que enriqueci porque joguei na Bolsa, coisa que muitas vezes foi usada por alguns titulares de cargos políticos, e o argumento das heranças, sendo possível de justificar, porque as heranças são declaradas, às vezes fica muito complicado, sobretudo quando o dinheiro está em cofres. Não se percebe bem porquê. Enfim. Relativamente ao discurso de Montenegro, eu acho que a parte, porventura, mais relevante, politicamente mais relevante, é quando ele argumenta que não basta deixar passar o governo para a seguir o deitar abaixo no orçamento. E argumenta isso não dizendo uma coisa que eu acho que é relevante, se bem que ninguém queira estar a falar dela, pelo menos nas reações que eu já ouvi, que é, estamos a falar do Orçamento de Estado. Ele diz, no fundo, ele sugere que não é preciso concordar com o Orçamento de Estado para o deixar passar. No fundo, ele recupera aquilo que fizeram alguns líderes da oposição do seu próprio partido. Manuel Ferreira Leite, por exemplo, há pouco mais de 10 anos, 2010, deixou passar o primeiro Orçamento de Estado de José Sócrates, dizendo que ele era horrível. Mas mesmo assim, e atenção, as divergências relativamente à orientação orçamental de José Sócrates tinham sido um dos temas da campanha eleitoral. Portanto, não havia dúvidas que Manuel Ferreira Leite achava aquelas opções, que depois nos levariam à bancarrota, algumas delas, realmente horríveis. E, portanto, mesmo assim, devido às circunstâncias que se estava a viver, devido ao facto de ela acabar de ter perdido umas eleições e haver uma legitimidade de quem as tinha ganho, ela deixou passar o orçamento. Deixar passar o orçamento não é votar a favor. Deixar passar o orçamento é deixar passar o orçamento. Aliás, eu creio, pequeno parênteses, eu creio que nós provavelmente vamos entrar num período de alguma imaginação constitucional. O que eu quero dizer com isto? Fiquei curioso. O que eu quero dizer com isto é que eu ontem fui tentar encontrar na Constituição a norma que um governo cai quando o seu orçamento não é aprovado. E ela não está lá. Quer dizer, eu não sou constitucionalista, portanto, quando tenho dúvidas constitucionais tenho que ir à procura, porque a nossa Constituição é demasiado extensa para eu conhecer de cor, e fiquei com a ideia, é uma ideia que chumba-se o orçamento, cai o governo. Não é automático. Um governo pode funcionar, pode continuar, pode apresentar outro orçamento, mesmo que esse orçamento seja chumbado, pode governar em duodécimos. Portanto, quando eu digo que pode haver imaginação constitucional, é aquilo que nós temos assumido como sendo uma inevitabilidade, que é orçamento chumbado e eleições antecipadas. Aconteceu em 2021, quando o orçamento de António Costa foi chumbado pela esquerda, na altura, enfim, a direita ia chumbar, mas a esquerda, sobretudo a esquerda da geringonça, não deixou passar. Sabemos o que aconteceu em janeiro de 2022, nas eleições deram a maioria ao Partido Socialista, assim como aconteceu agora nos Açores, apesar de nos Açores até haver uma norma mais explícita sobre esta matéria, que dá ao Governo a possibilidade de apresentar outro orçamento, quase que a obrigação de apresentar outro orçamento. Portanto, nós temos às vezes coisas que se nos metem na cabeça, que andam muito no debate político, mas que não correspondem à realidade. Portanto, há, porventura, caminhos que não são obrigatórios. Isto é, se em outubro ou novembro, porque há 2 momentos em que o orçamento pode ser chumbado, a votação na generalidade e a votação na especialidade. E até há uma coisa que, por acaso, eu uma vez encontrei nestas minhas buscas, que é um artifício que permite adiar um mês, um momento fatal, se
se houver um requerimento na altura da apresentação do orçamento para que ele deixe a especialidade sem votação, coisa que é possível. Portanto, no final, no limite, só no final de novembro, depois da especialidade das negociações todas e das centenas de propostas, é que aí é que já não há saída possível. Ou se aprova ou não se aprova. Mas, de facto, há esta saída possível que especulou-se que poderia ser usada, já poderia ter sido usada, nunca chegou a ser usada designadamente em 2021, mas na altura o PCP absteve-se para permitir que passasse à especialidade, e depois foi na negociação da especialidade que alguns pontos do que o PCP queria não foram aceitos e o orçamento acabou por ser chumbado. Portanto, eu acho que esta parte do discurso de Montenegro, que no fundo é dizer ao Partido Socialista em particular, que é uma coisa é deixar passar o orçamento, é deixar passar o programa de governo. Portanto, não deitar o governo já abaixo, o que cria uma situação de impasse, depois temos 6 meses em que não é possível dissolver a Assembleia. Depois ter dito que estava disponível para um orçamento retificativo que se fosse para dar bónus, não é? Aumentos aos professores, aumentos aos polícias, aumentos a quem fosse possível. Coisa que, curiosamente, foi o seu colega de partido, Fernando Medina, disse que se calhar nem era preciso, que havia folga para essas medidas e, portanto, não sabemos o que é que vai acontecer. Talvez hoje ainda tenhamos uma ideia, porque a esta hora está a reunir o Conselho de Ministros. E, portanto, é colocar pressão no sentido de dizer ao Partido Socialista que o Partido Socialista não precisa de estar de acordo com o Orçamento de Estado, não precisa de votar favoravelmente, basta abster-se para que o Orçamento passe. O mesmo não é válido para o Chega, atenção. O mesmo não é válido para o Chega. Não basta o Chega abster-se, porque se o resto dos partidos à esquerda votarem todos contra, o Orçamento cai na mesma. Portanto, aquilo é uma pressão sobre o Partido Socialista e muito concreta. Porque, de facto, ele, nesse aspecto, tem a chave e o queijo na mão. A faca e o queijo na mão, quero dizer. Tem a chave do problema, a faca e o queijo na mão. De forma muito efetiva. Portanto, reparem que esta frase ficou lá. Não sei até que ponto é que aquilo que as pessoas vão lembrar mais vai ser da forma como esta frase acabava. Que é a pressão para que ser opção democrática ou ser bloqueio democrático. A utilização da palavra bloqueio, que nos faz recordar as forças de bloqueio do tempo de Cavaco Silva, tem uma carga muito particular e por isso talvez seja aquilo que as pessoas mais tarde se venham a recordar. Mas não tenho a certeza, isto às vezes há vários aspectos que são importantes. Que são relevantes, a parte mediática e isto tudo. Agora, aspecto muito significativo do meu ponto de vista, mas cujo significado total ainda não sou capaz de ler e acho que é difícil ler neste momento com aquilo que sabemos. Há aqui uma pressão sobre o Partido Socialista e o Partido Socialista optou pela ausência na cerimónia de ontem. Não é assim a tradição, não é assim o que mandam as regras do bom comportamento. Nos momentos em que o PSD perdeu eleições, compareceu na tomada de posse dos novos primeiros-ministros. Manuela Ferreira Leite esteve na tomada de posse de José Sócrates, e, aliás, foi a única líder partidária que foi a essa tomada de posse. Rui Rio esteve na tomada de posse de António Costa, e reparem, Rui Rio, para estar nessa tomada de posse, teve que vir do Porto para Lisboa. Portanto, não é assim só ir ao fim da tarde a um drink no Palácio da Ajuda. Mas não há drinks. Ontem parece que só havia chuva. Entrar pelo palácio adentro. Bem, portanto, são atos simbólicos e que têm o seu peso. Eu creio que, não sei ler tudo, o que é que exatamente quereria Pedro Nuno Santos sugerir com a sua ausência. Reparemos que todos os outros líderes da esquerda estiveram ausentes. Alguns faz parte da sua tradição, PCP. Outros faz parte da sua maneira de estar, caso do Bloco, que diz que não vai, que é um partido tão democrático, só participa em tomadas de posse se os partidos forem da sua cor política, da esquerda. Se forem de direita, não. Portanto, o povo não tem razão quando não vota neles. E depois temos uma situação híbrida, que é aquele partido que está sempre a tentar sentar-se a meio da ponte, estar na meio da ponte, que é o LIVRE, não é? Não foi o líder,
foi a líder parlamentar. Portanto, apesar de tudo, a reação foi na ajuda, não foi no Parlamento, como fez o PCP e o Bloco. O Partido Socialista, nem líder parlamentar, nem líder do partido, foi Alexandre Leitão, que agora é uma espécie de pau para toda a obra, né? Mulher para toda a obra, e que já tem substituído Pedro Nuno Santos um pouco por todo lado. Portanto, uma espécie de claro número 2 do partido, apesar de formalmente não ser essa a sua posição. Do ponto de vista protocolar, isto levantou logo um problema. Ela não se sentou ao lado dos líderes partidários, naturalmente, que só lá estavam os da Iniciativa Liberal e do Chega, sentou-se onde estavam os deputados, que é um sítio diferente, e mais atrás. O protocolo é assim. E depois não prestou declarações. Portanto, aquilo que nós hoje sabemos das reações do Partido Socialista é do secretário-geral adjunto, João Torres, e de António Mendonça Mendes, que eu nem sei se tem algum lugar muito formal na direção do Partido Socialista, era um antigo secretário de Estado adjunto de António Costa, além da própria reação de António Costa, que foi dada na altura, mas eu penso que também com outro objetivo. Ele queria passar outra mensagem, que passou relativamente ao seu processo e ao facto de ele ir colocar a questão, de ir pedir para finalmente ser ouvido. Não sei se terá sorte, porque outros também já pediram e não tiveram sorte nenhuma. Enfim, mas isso são é outro tema. Voltando aqui a esta questão, eu não sei o que é que vai na cabeça de Pedro Nuno Santos, mas há uma coisa que eu intuo. E o que eu intuo é uma leitura da forma como o eleitorado português já se comportou noutras ocasiões. E o eleitorado português, há uma parte dele que está zangada, há uma parte dele que está visto tudo abaixo, há uma parte dele assim e assado, mas há outro que não gosta que isto seja um forró constante, que não haja estabilidade e, sobretudo, que os partidos não se portem como se espera que eles se devam comportar. E recordo o castigo eleitoral pesadíssimo, metade dos votos que teve o Bloco de Esquerda, portanto um partido com um eleitorado supostamente, eu digo supostamente porque nem sempre é verdade, mais à esquerda que o Partido Socialista, quando em 2011 Francisco Louçã se recusou a ter a reunião com a Troika. Não era preciso negociar com a Troika, era ter uma reunião com a Troika. E o Bloco de Esquerda, a seguir, perdeu metade do seu eleitorado. O facto de agora Pedro Nuno Santos não se estar a comportar da forma civilizada que uma boa parte dos seus eleitores, digo, na minha expectativa, naquilo que é a minha visão, poderiam esperar que ele devesse fazer, não sei se não é um erro político. Veremos quais são os próximos passos, veremos se ele está a procurar seguir os passos de Montenegro no sentido de se remeter ao mais prolongado silêncio. Agora, a posição é diferente, a situação é diferente. Ontem ele deixou o palco todo para André Ventura, que foi quem fez os gastos da cerimónia à saída, não é? Que não ia, mas foi. Que não ia, mas foi porque é uma pessoa com uma intuição política muito fina. É talvez dos nossos políticos aquele que tem sempre as velas no ar para perceber de onde é que vem o vento, não é? Portanto, André Ventura nunca deve ser subestimado em termos de intuição política. E, portanto, foi isto que nós vemos. Mais 2 ou 3 notas apenas sobre o discurso de Luís Montenegro, para chamar a atenção, talvez para aquilo que seja o ponto que eu diria mais difícil de concretizar, mas ao mesmo tempo mais exigente. Ele colocou prazos não para resolver o problema da saúde, mas para ter um plano para resolver o problema da saúde. Não sei se chega a um plano. Nós estamos numa situação em que todos os dias continuamos a ter notícias da disfunção no sistema de saúde e vimos que nos últimos meses o anterior governo passou a vida a dizer que já tinha um plano, já tinha até uma organização, já tinha um líder, Fernando Araújo, e não foi suficiente. Portanto, é evidente que um novo governo tem mais possibilidades, mas não creio que baste ter um plano daqui por 2 ou 3 meses. É necessário que alguma coisa diferente comece a acontecer. Programa de emergência pública antes do dia 2 de junho, era isso? Pois,
um programa não chega. É preciso que nessa emergência pública haja medidas que sejam imediatas. Se forem logo a seguir a 2 de junho, se permitirem mitigar os problemas que sabemos que existem sempre no verão, as coisas podem não correr muito mal. Vai sempre haver problemas, atenção. Isto não se resolve de um dia para o outro, é muito complicado de resolver. Vamos ver como é que coisas sucedem. Há aqui questões que são muito de definição muito urgente, designadamente a relação entre a ministra e o diretor-geral do SNS. O estatuto do SNS levanta imensas dúvidas e a relação entre a ministra e o diretor-geral é, na minha perspectiva, daquilo que eu sei, daquilo que é público, é ambígua. Ela foi uma das primeiras escolhas de Fernando Araújo, ela foi a primeira pessoa a romper com Fernando Araújo no que respeita à gestão do seu hospital. Atenção, é a gestão do seu hospital. Portanto, há aqui situações que podem ser de alguma tensão. Portanto, eu diria que relativamente ao resto, voltando ao meu ponto, a grande novidade foi o ter colocado mais pressão sobre o Partido Socialista, no sentido de ir dizendo que não vale a pena termos eleições de 6 meses. Quer dizer, e que o melhor é, se nos deixam governar agora, deixem-nos governar pelo menos com um orçamento que seja nosso.